Nas explicações pessoais, deputado João Henrique, Vossa Excelência, parar de 15 minutos, não, deputado. Fiz um no pé. Senhor presidente, colegas parlamentares, público que nos assiste pela TV Assembleia, pelas redes sociais, em especial os acadêmicos de Direito da Universidade Uniderp, é com muita honra e satisfação que essa Casa de Leis recebe os futuros operadores do direito, advogados, juízes, promotores, por que não parlamentares, governadores, prefeitos, nessa casa. Lembro-me que, quando iniciei minha carreira acadêmica no Centro de Direito Luiz Ferracini, ainda sonhava muito em ter oportunidade de subir essa tribuna e representar os operadores do direito, tentar fazer a diferença, tentar utilizar das leis, dos códigos, das normas, do direito positivo, que acredito que deva cada vez mais ser respeitado em face do direito consuetudinário, que muda as regras do jogo, daquilo que a gente aprendeu, transforma os sentimentos e impressões pessoais dos julgadores em norma que não foi combinada, que não foi positivada, que não foi trazida pelas casas de leis, assembleias, pelo Congresso Nacional. Subo essa tribuna, senhor presidente, para falar de um projeto de lei que nós propusemos em reação à decisão do Superior Tribunal de Justiça, que impõe multa para as famílias que não vacinarem os seus filhos contra, especificamente, a Covid-19. Então, em reação legislativa a essa decisão, nós propusemos um projeto de lei estadual contrariando e combatendo um julgamento de uma Corte Superior de Justiça. Pode isso, senhor presidente? E o esforço legislativo que esse parlamentar fez ao estudar esse projeto de lei foi ridicularizado por um editorial militante de um jornal que eu espero que esteja arrependido, sem ler o conteúdo do projeto, sem ler a justificativa, sem fazer uma análise profunda do projeto, intitulou como um projeto negacionista, ridicularizando o trabalho desse parlamentar, ridicularizando o trabalho desse plenário e, principalmente, das pessoas, senhor presidente, dos médicos, da classe acadêmica científica que não querem vacinar as suas crianças da Covid-19, contra a Covid-19. Agora, veja, vamos começar por alguns pontos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 12 dos seus ministros que não estão com o calendário vacinal completo. O que seriam esses ministros? Um deles, médico, famoso, Geraldo Alckmin. Seria um negacionista por não completar o seu calendário vacinal? Seria um abolicionista? Seria um genocida? Seria um bolsonarista? Acredito que não. Acredito que foi uma escolha constitucional, um direito à personalidade respeitado por esses ministros. Lembrando que as crianças, em todo momento, no período mais crítico, demonstraram-se imunes à Covid-19. Por qual motivo obrigá-las a vacinar exatamente da Covid-19 num período que nós não enfrentamos mais a pandemia? Veja, nós não estamos falando do calendário vacinal conhecido, respeitado, de doenças perigosas, com todas as fases das vacinas finalizadas. Não, nós estamos falando de uma vacina desenvolvida às pressas que não terminou a fase experimental.
Por que digo isso, senhor presidente? Porque a reação desse parlamentar foi propor um projeto de lei. Ao propor um projeto de lei, senhor presidente, nós temos que falar em direito constitucional. O artigo 24 da Constituição Federal, senhores acadêmicos de direito, estabelece a competência constitucional concorrente aos 3 entes federativos: União Federal, Estados e municípios. E aí no inciso 12, diz o seguinte, vou ler o caput dele. Compete à União, aos Estados e Distrito Federal legislar, aliás, ao município não, a União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde. Por que, senhor presidente, cito a competência concorrente dos estados para legislar em matéria de saúde face a esse projeto que nós apresentamos? Porque o Superior Tribunal de Justiça impôs multa àqueles que não respeitarem o calendário vacinal das crianças com a Covid-19. Pergunto, senhor presidente, existe uma norma, existe uma lei que diga que você é obrigado a vacinar, que você é obrigado a submeter a algum tratamento médico, que você é obrigado a tomar alguma aspirina? Não. Não existe lei federal que obrigue, não existe lei estadual, não existe lei municipal. Então, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, face à implementação da lei que estabeleceu o Programa Nacional de Imunização, e quando não respeitado, senhor presidente. Então, não há lei que obrigue. Deputado Júnior Mock, a competência concorrente descrita nos parágrafos do artigo 24 da nossa Constituição Federal diz o seguinte, que em matéria da saúde, da proteção e defesa da saúde, no âmbito da legislação concorrente, a União Federal caberia legislar quando sobre normas gerais, ou seja, não caberia à União Federal legislar sobre uma realidade local. Exato. Que isso levaria em consideração a gente ter dados, elementos no Estado. Qual o percentual de infecção, qual o percentual de crianças afetadas, de transmissão. Essa competência é do Estado. E veja, não existe essa lei federal que obrigue alguém a vacinar ou tomar algum remédio. E não existindo norma federal, o parágrafo 2º nos dá uma outra solução. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar que Vossa Excelência disse. O parágrafo 3º, não existindo essa lei que não existe, não existindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O que torna o nosso projeto de lei extremamente realista no lugar de negacionista. Os estados têm competência plena para determinar sobre a questão da não imposição da multa e da fiscalização do calendário vacinal com a implementação da vacina da Covid-19. E veja, deputado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que tem que multar. E aí eu chamo a atenção a Vossas Excelências, aos acadêmicos de direito, para um julgamento do Supremo Tribunal Federal, acima do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: plenário, deputado Júnior Mock, eu guardei essa jurisprudência aqui para debater com Vossas Excelências na Comissão de Constituição e Justiça, considero uma jurisprudência ouro do meu gabinete, ADI 5105 do Distrito Federal. Veja o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O poder, implementando a chamada teoria dos diálogos institucionais, o poder legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado. Assim, o STF não proíbe que o poder legislativo edite leis ou emendas constitucionais em sentido contrário ao que a Corte já decidiu. Veja, não estou dizendo que tem uma ausência e um espaço legislativo. Eu estou dizendo em sentido contrário, caso seja a competência do ente federado, como eu estou mostrando que é. Não existe uma vedação prévia a tais atos normativos. O legislador pode, por emenda constitucional ou lei ordinária, superar
à jurisprudência, desde que tenha competência, que nós estamos provando que nós temos. Pior do que isso, quando foi disponibilizado, deputado Júnior Mock, fazendo uma cronologia, uma substância milagrosa descoberta no interior de São Paulo, da cura do câncer, ainda que parcial, a fosfatoetanolamina sintética, foi a maior avalanche de ações no Poder Judiciário, dizendo: forneça imediatamente, porque a pessoas que têm tratamento paliativo, a melhor opção é entregar essa substância. Quem lembra desse caso? Múltiplas ações, até que o Supremo Tribunal Federal avocou para si a competência para julgar todas essas ações que brotaram nos todos os rincões do país, mais de 5 mil municípios, e disse: nós temos um entendimento, deputado Júnior Mock, é proibido fornecer uma substância, ainda que benéfica, quando não concluído os estudos científicos sobre aquela matéria, estando em fase experimental. E pergunto, por qual motivo vamos impor uma vacina experimental para crianças que se demonstraram imunes no processo? E multa as famílias que estão tendo o FGTS negociado pelo governo federal, o ovo num preço absurdo, o café, o leite, o pão e a carne. Em qual realidade vossas excelências, ministros de Estado, estão impondo multa e dinheiro, querendo tirar aquilo que já está faltando do povo? Ora, vocês não vão ter mais o que tirar do povo. O que vocês não vão tirar é o conhecimento dos parlamentares que estão aqui para debater e defender os direitos fundamentais à personalidade. Concedo à parte ao deputado Júnior Mock. Deputado João Henrique Catã, o seu pronunciamento é extremamente importante, porque trata de uma questão que ela gera enormes discussões, não só na CCJ, mas aqui neste plenário, que justamente é a interpretação em relação à competência legislativa da União, dos estados, dos municípios, nas matérias que são apresentadas. Especificamente sobre esse tema, nós tivemos uma grande discussão aqui, quando foi proposto um projeto de lei para que pudesse ser dispensado medicamentos que tivessem na sua origem a cannabis, medicamentos que estavam listados na lista da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que podem ser utilizados justamente porque combate inúmeras doenças. Então, quando isso foi colocado, teve uma discussão ideológica muito grande, mas não se trata de uma discussão ideológica, se trata de uma interpretação correta do artigo. E é natural que aquilo que a competência estabelece de forma geral para a União e suplementar para o Estado, é para que justamente o legislador estadual tenha a condição de avaliar a necessidade desse ou daquele produto e, nesse quesito, considerando a competência suplementar, nem os tribunais superiores podem ser contra, porque dentro do princípio da hierarquia, lei é lei. Decisão e jurisprudência tem para todo gosto e para todo tipo. Então, eu quero aqui, neste momento, parabenizar o seu pronunciamento e dizer, olha, nós temos em todas as matérias cuja competência é geral da União e não retira dos estados a competência para suplementar a matéria. E normalmente o próprio texto constitucional diz suplementar restritivamente, principalmente em questões relacionadas ao meio ambiente. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Eu agradeço e incorporo a fala de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, que já está se encerrando, chegando ao final, mas eu, deputado Júnior Mock, ao ser ridicularizado por uma imprensa, por um jornalista que eu acredito que militou no lugar de estudar o projeto proposto por essa casa, vim fazer uma defesa pública porque esse projeto vai passar pela CCJ. E o que sobra nesse projeto, corajoso de nossa parte, delicado, Vossa Excelência colocou, tem questões ideológicas que serão debatidas no plenário, mas nós não podemos ser negacionistas quanto à competência constitucional do nosso ente federado. E mais, ao STJ, que deve interpretar as leis
federais deveriam interpretar, deputado Júnior Mock, o nosso Código Civil, que estabelece o seguinte no artigo 15: ninguém poderá ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. A nossa Constituição Federal, que de maneira suplementar também deve ser interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece o princípio da precaução, que diz que, no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. No parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida ou o meio ambiente. Isso impõe o princípio da precaução, que diz que, na ausência de certeza científica, impõe-se a conduta abstencionista do poder público. Ou seja, se Vossa Excelência pegar a bula de uma aspirina, de um paracetamol, você vai ver as consequências do tratamento sem recomendação médica ou comprovação científica conclusiva, de maneira que é recomendado qualquer coisa, menos a imposição obrigatória. Lembrando, para encerrar minha fala, senhor presidente, obrigado pelo tempo, que a Organização Mundial da Saúde não recomenda a imposição obrigatória da vacina da Covid-19. Obrigado, senhor presidente. É com essas palavras que eu queria... Obrigado. Queria defender o meu projeto e a competência concorrente do meu Estado para legislar sobre essa matéria.